Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar algo com vocês. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre as nossas motivações, sobre o que tem nos impulsionado a fazer pedidos a Deus e sobre os motivos que existem por trás daquilo que nós queremos alcançar do Senhor. Vocês que me conhecem, que me acompanham aqui, sabem que eu postei um vídeo já contando o meu testemunho de como eu consegui engravidar, de 5 longos anos que eu passei esperando o meu tão sonhado positivo, a minha tão desejada gravidez, para poder então ter um filho, para poder realizar o sonho da maternidade. E primeiro eu entendo que tudo tem um propósito, né? Deus, ele nos proporciona viver experiências para que a gente possa crescer, para que nós possamos amadurecer, e cabe a nós nos agarrarmos a essas experiências para poder crescer, porque nós temos duas alternativas: ou a gente aprende e amadurece com as circunstâncias da nossa vida, ou a gente se afunda e desacredita. E eu sempre prefiro me agarrar à melhor opção, que é crescer e confiar que Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e que ele é infinitamente sábio e que nada foge do seu controle. E quando a gente fala que a gente não entende aquilo que a gente passa hoje, mas amanhã a gente pode ter revelado, isso é real. E eu tive essa experiência por esses dias, quando eu estava refletindo sobre por que muitas vezes nós pedimos algo para Deus e demoramos a receber. Porque tem pessoas que pedem hoje, a resposta é instantânea. Tem pessoas que pedem algo para Deus e pabou, veio, realizou e acontece. Enquanto que outras precisam passar por tempos de espera para poder ter o seu sonho realizado. E durante esses dias eu atentei para algo que eu não tinha percebido antes. Quando eu comecei a querer engravidar, o meu motivo em querer ser mãe era completamente errado. Porque vocês que nos conhecem sabem que Galeguinho tem um filho diante do nosso casamento. E eu comecei a querer engravidar porque eu queria dar para ele um filho também. Então eu comecei do jeito errado. A minha motivação não era realizar o sonho da maternidade, não era cumprir o propósito de Deus de formar uma família. A minha motivação era simplesmente satisfazer um desejo meu, um capricho meu. E esses dias Deus estava, quando eu comecei a refletir e perguntar por que alguns precisam esperar tanto tempo e outros não, uma das coisas que Deus me revelou é que Deus não nos abençoa para satisfazer os nossos caprichos. Quando Deus nos abençoa, quando nós estamos debaixo do propósito dele, Deus nos abençoa para uma finalidade, para que nós possamos testemunhar as suas maravilhas, as suas grandezas. Deus não cria filhos mimados. E muitas vezes, se Deus, ele nos dá algo fora do tempo, ou se a gente não tem a maturidade para receber aquilo ali da parte do Senhor em determinado momento, a nossa tendência é ser pessoas completamente mimadas e achar que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, da forma que a gente quer. Se Deus tivesse me dado um filho nas circunstâncias que eu comecei a pedir, ou vamos dizer, antes de pedir, que eu comecei a desejar ser mãe, imagina o quanto de soberba e de vaidade existiria dentro do meu coração. Talvez eu pudesse dizer assim: poxa, eu queria engravidar, e comecei a tentar, engravidei e pronto. Mas não, Deus olhou para mim e disse: bichinha, eu vou te mostrar que as coisas não são assim. Primeiro você vai ter que aprender muitas coisas. E ao longo desse processo eu precisei aprender a aceitar o filho dele, precisei aprender a amá-lo como se fosse meu também, a criar uma relação afetiva com ele. Mas, sobretudo, eu precisei aprender a me confrontar e a olhar para mim e reconhecer as minhas falhas e os meus defeitos e reconhecer que eu estava agindo errado e que a minha mente precisava ser renovada, que a minha mente precisava ser transformada, que a minha motivação precisava ser convertida. Eu precisava entender que não era um capricho,
que não era desse jeito que Deus ia me abençoar, que enquanto eu estivesse sendo alguém que estava exigindo algo da parte de Deus, Deus não ia me dar. Eu precisava aprender que as nossas motivações, elas precisam estar certas para que a gente possa aproveitar as bênçãos da maneira correta. Porque se Deus tivesse me dado um filho, tivesse me tornado mãe, logo no início, quando eu comecei a pedir para Ele, talvez eu tivesse criado, vamos assim dizer, me frustrado com a maternidade. Eu entendo que a maternidade tem seus desafios, mas eu sempre costumo dizer que a maternidade, no geral, ela é muito boa, é ótima. Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente sofre, às vezes a gente procura maneiras de poder dar conta, mas depois de 5 anos eu já estava preparada para receber aquilo ali, porque eu ia valorizar. A palavra é essa, eu ia valorizar aquilo que com tanto esforço eu labutei para conseguir. Porque foram 5 longos anos esperando, foram 5 anos tentando, até que chegou um momento em que eu parei de tentar. Na verdade é essa. Eu parei de tentar e olhei para Deus e falei: Senhor, se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. E se o Senhor não quiser, eu aceito a tua vontade na minha vida. E aí a minha motivação passou a ser a correta. Eu passei a querer viver o propósito de Deus na minha vida, independente de qual fosse a resposta para ele. Se fosse sim ou se fosse não. Independente daquilo que Deus fosse fazer na minha vida, eu já estava pronta para receber, para viver o propósito dele para minha vida. Se Deus me desse um filho, eu iria valorizar a bênção dele na minha vida. E se Deus não me desse um filho, eu ia valorizar a bênção dele na minha vida também do mesmo jeito. Porque às vezes a gente limita o poder de Deus achando que nós só somos realizados se Deus fizer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Mas às vezes Deus nos nega coisas porque Ele está nos poupando. Então o que eu quero falar para você é que se você está pedindo algo para Deus e Deus ainda não te deu, se passaram anos ou meses, enfim, não importa o tempo, reveja suas motivações. Para pensar, se Deus me der isso hoje, isso que eu estou pedindo para Ele, seja um casamento, uma casa, um trabalho, ou até mesmo um filho, porque eu sei que tem muitas pessoas que sonham com a maternidade. Se Deus me der isso hoje, será que eu vou valorizar a bênção do Senhor? Será que a minha motivação, ela tá certa? Por que eu quero ter um filho? Por que eu quero por que eu quero casar? Por que eu quero conquistar esse trabalho aqui? Qual é a minha real motivação por trás disso que eu tô pedindo para Deus? Entende o que eu tô querendo dizer? É muito mais do que satisfazer o desejo do nosso coração. Antes disso, a gente decidir viver o propósito de Deus. Porque a Bíblia fala algo, lá no Salmo 37, versículo 5, verso 5, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós aprendemos que a vontade de Deus, ela é superior aos nossos desejos e passamos a nos agradar daquilo que Deus tem feito em nós e por nós, a gente tem os nossos desejos realizados segundo a vontade de Deus. E Deus, Ele começa a nos satisfazer, porque nós entendemos que a nossa jornada, que a nossa história não é sobre nós. Não é sobre aquilo que eu quero, mas é sobre o quanto eu desejo cumprir o projeto de Deus na minha vida. E é isso, eu espero que você seja abençoado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era isso que eu queria falar para vocês. Talvez a gente futuramente aprofunde um pouco mais essa conversa, mas por enquanto reveja suas motivações. Reveja o porquê que você tem pedido algo da parte do Senhor e para pensar que talvez Deus ainda não te deu porque você está tendo a motivação errada. Que Deus te abençoe.